Beleza, Ezequiel, vamos começar então. Começando então, irmãos, imersão em Mateus. Mateus, ele é tido como o autor do seu próprio livro. Só que em nenhum momento nós vamos encontrar, igual nós costumamos encontrar nas epístolas, Paulo se declarando autor daquela carta. Mateus a gente não encontra. E como que a gente aceita Mateus aí como autor do livro de Mateus? Como que podemos... esse aqui foi Mateus que escreveu mesmo. Então, nós temos a evidência externa e a evidência interna que nós podemos, segundo os estudiosos, comentaristas da época, eles afirmam que esse livro foi escrito por Mateus mesmo. Primeiro, irmãos, nós temos a evidência externa, que a própria tradição cristã, ou os pais da igreja do primeiro século, que são os pais da igreja? Os pais da igreja são os que eles vêm depois dos apóstolos, ou seja, os apóstolos que andaram com Jesus, eles vão morrendo e os seus discípulos vão continuando. Então, nós temos aí os pais da igreja que mantiveram, a tradição, como Mateus, que escreveu esse livro, Irineu, Atanásio e outros, Eusébio, outros pais da igreja, que a tradição cristã selou Mateus como autor do livro. E a evidência interna que nós podemos ver, Mateus era o que mesmo na Bíblia? No seu tempo, a profissão dele, qual que era? Cobrador de impostos. Ele é o que mais fala em moedas, tem alguns detalhes no livro de Mateus que não tem nos outros evangelhos. Então, até pediria aí para a gente ver um pouquinho rápido, nós podemos ver aí algumas evidências. Um exemplo, Mateus 17, 24 a 27. Nós vamos ver que há assuntos relacionados à moeda, a imposto, e Mateus foi o que mais escreveu sobre isso. Então, Mateus 17, 24 a 27. Achou, Cita? Lê para a gente aí no microfone. Do 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Amém. Tá bom. É só uma ideia para vocês terem. Aproveitar 18, Mateus 18, que está aí perto, 23 e 24. Pedi para o Leandro, Mateus 18, 23 e 24. Outra evidência aí sobre o assunto imposto e moeda. Irmãos, não era comum todos saberem falar sobre moeda naquela época, imposto, tributo. Por quê? O povo, eles não eram, muitos não sabiam nem ler e escrever. Eram poucos. E Mateus, por ser cobrador de imposto, escolhido não, alguns falam que para você ser cobrador de imposto, na época do governo romano, você tinha que ter uma certa posse, era como se você comprasse ali uma licença para ser um cobrador de imposto, e não só ter dinheiro, você tem que ter amigos, no poder, para você poder ser um cobrador de imposto, porque era era uma profissão que você ficava rico do dia para a noite, porque todos praticamente roubavam ali, vamos ver Mateus 18, 23 a 24. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Isso. Mateus falando sobre talentos. Talentos, o que era, irmãos? Que ele está falando aqui? Moeda. Dracma, moeda. Então, Mateus, ele falou muito. Eu não vou pedir para falar mais, mas vocês leiam em casa.
Mateus ainda ele cita Mateus 25, 14, 15 e Mateus 20, do 1 ao 16. Tudo ele fala sobre moeda, imposto. Então, isso era peculiar de uma pessoa que sabia mexer com dinheiro, com moeda. Então, Mateus tudo indica, tanto a tradição como evidências do próprio livro, que Mateus foi que escreveu esse livro, que é o livro que leva o nome dele. Tá bom? A data do livro, irmãos, a data do livro, varia muito. Você vai pegar alguns comentários que falam que foi de 50 a 60, entre os anos 50 e 60, depois de Cristo. Outros vão falar que foi de 60 a 70, então não tem uma data assim específica. Mas tudo indica que foi bem antes da queda de Jerusalém, que foi no ano 70. Então, Mateus, ele foi escrito nessa época aí, tá? Entre 50 aos anos 60, 65, aí, foi escrito. Mateus, também, ele é colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, ele foi colocado ali por quê? O primeiro livro do Novo Testamento, primeiro livro dos Evangelhos. A escolha, vocês olhando assim, acho que vocês não tiveram tempo de pensar, mas talvez alguns já pensaram, por que Mateus é colocado logo no primeiro livro ali do Novo Testamento? Alguns dizem, questão do Evangelho, alguns dizem que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Alguns comentaristas. Marcos foi o primeiro evangelho, tá? Não livro, né? Mas o primeiro evangelho a ser escrito. E Mateus provavelmente o segundo. Outros têm aí que dizem que Mateus foi o primeiro. Aí fica aí a critério. Eu acho que Mateus tem muito mais material, tem muitas coisas que Marcos não joga no seu evangelho. Mateus é o evangelho um evangelho maior, entre os 4, ele tem 28 capítulos. Marcos, se eu não me engano, 16, Lucas 24 e João, acho que deve ser 24 também. Então, Mateus tem um material mais farto. Então, Mateus é colocado ali no início, porque, se vocês repararem, ele tem uma ligação muito direta com o Antigo Testamento já. Com o Antigo Testamento. Se vocês repararem que Malaquias termina, quando Malaquias escreve o último livro do Antigo Testamento, há um período aí, praticamente aí de 400 anos de silêncio que nós temos aí nas Escrituras. Tem um período interbíblico, que nós chamamos, né, onde teve governo onde a Palestina, onde ocorrem todos os fatos narrados na Bíblia, a Palestina é onde Jesus viveu, os apóstolos ali, nós pegamos ali as províncias, né, Galileia, Pérea, Samaria, Jerusalém, e assim vai. Então, foi governada pelos governos Medo-Pérsia, depois teve um governo grego, e por fim teve o governo romano, que foi na época que Jesus nasceu. A Palestina estava sob jugo do governo romano, e tinha o Herodes o Grande, que governava a Palestina no tempo de Jesus. Mas, voltando, se vocês pegarem Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, do primeiro evangelho, né, do Novo Testamento que está ali, isso foi aceito no século IV. Atanásio, no ano 367 a.C., ele foi o primeiro que fez a lista dos 27 livros nessa ordem, seguindo até o Conselho de Agostinho, né, uma ordem agostiniana que fala. Mas tem uma lógica ali, eu acho interessante, porque quando acaba Malaquias, passa esse período todo, como começa o livro de Mateus? Começa, primeiro capítulo, o que tem aí no comecinho? Fala sobre a genealogia. Por quê? Resgatando praticamente os nomes dos antepassados que viveram ali no Antigo Testamento. Tudo bem? Então, o autor Mateus, o ano, nós falamos, a importância de Mateus está no primeiro. E Mateus, irmão, só para terminar minha parte aqui, ele foi escrito, a princípio, para o povo judeu, para aqueles que estavam se convertendo, para aqueles que estavam mesmo seguindo a Cristo, e também aqueles outros que estavam na dúvida de seguir ou não. Então, Mateus, ele tem muita...
apóstolo Mateus, ele vai, a todo tempo, no seu livro, espero que vocês leiam o livro essa semana, para a gente continuar a semana que vem. Mateus, coloque os óculos de Mateus, você vai ver que ele vai fazer um esforço para falar da ligação de Jesus como o Messias prometido do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A todo tempo ele vai dizer isso. Então, Mateus ele vai estar muito ligado a mostrar para o povo judeu que esperava um Messias, né? Que Jesus é esse Messias, que Jesus foi esse Messias. Então, ele vai provar, através da genealogia, do nascimento dele e através do que os profetas falaram. Eu não quero tomar muito tempo, mas uma expressão que Mateus vai usar muito é aquela expressão, o que foi dito pelo profeta, assim, assim, assado. Vamos confirmar? A Mateus 1, 23, 1, 22, 23. Você lê aí, Citã, Mateus 1, 22, se eu não me engano, 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso. Então, veja bem, para o gentil o que é? Quem não era judeu. Era grego, era romano. Essa explicação não faz sentido, não tem muita importância. Agora, para o judeu é importante, porque essa profecia constava do Antigo Testamento, né? Porque o que foi dito pelo profeta, a virgem dará luz a um filho, não é assim? Então, Mateus, ele busca a todo tempo referências do Antigo Testamento para provar o que foi dito pelo profeta. Mais um aí, irmãos. Deixa eu ver aqui. Mateus 2, verso 5. Verso 5. Você lê para a gente, Leandro? Mateus 2, verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Até aí tá bom. Está vendo? Onde nasceria o Salvador? Belém da Judéia. Por quê? Pelo profeta. Então, Mateus, todo o tempo... Mais um, vai. Citã, lê aí. Mateus 2, versículo 15. Onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Tudo bem. Nós lemos 3 versículos, mas há muito mais, tá? Então, Mateus, todo o tempo, ele vai querer fazer esse link entre profecia e o próprio Jesus. E ele não explica termos que os judeus usavam, tipo circuncisão, essas coisas, porque era familiar a eles. Diferente de Lucas, às vezes, que vai explicar alguma coisa, de Marcos e assim por diante. Então, coloque os óculos de Mateus, e Mateus ele vai escrever para o povo judeu da sua época, que estava se convertendo, o povo judeu que estava seguindo a Cristo, e que aqueles ainda que estavam duvidando, Mateus vai fazer sempre esse link de trazer o que foi escrito lá na lei, através de Moisés, dos profetas, e vai trazer para o seu evangelho, mostrando que Jesus, além de ele ser o Messias prometido, ele também, né, é o Salvador do mundo. Então, nós vamos ver agora a primeira parte, que nós ocidentais, principalmente nós brasileiros, não damos muita importância, que é genealogia. Nós não damos importância para isso, não é verdade? Às vezes você está lendo a Bíblia, quando vai aparecer, você até pula. Mas para o judeu, isso é de suma importância. Por quê? Porque o Messias tinha que vir da linhagem de quem? Davi. Então, eu vou deixar o meu amigo Citã. Pessoal, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mão que o Citã vai responder. Tá bom? É só levantar a mão. Ele responde. Senão o Leandro responde. Levanta a mão. Mas nós vamos ver agora com o nosso amigo Citã aqui a genealogia, que o Citã adora, né, Citã?
Pode falar aí. Me colocando na fria de novo, né? Mas se eu não responder, o pastor está ali, ele responde também. Jogar a bomba para os outros aí, né? Vai ficar só comigo, não. Então, como o Rubens disse, a gente não o brasileiro, mas o ocidental, ele não se preocupa muito com genealogia. Por exemplo, se eu te perguntar assim, você lembra quem que era seu tataravô? Você não lembra. E olha que tataravô não está tão longe assim, né? Você não vai lembrar. Mas para o judeu isso era muito importante. Ele saber de onde qual que era a sua linhagem, a sua família, porque isso tinha muito a ver com muitas questões, tanto sociais como outras questões, né? E eu quero ler antes da gente coisar aqui não, antes da gente tem que dar um pouco de risada, né? Antes da gente continuar, eu quero ler 2 textos aqui que são muito importantes quando a gente fala de genealogia. É Gênesis 12. Gênesis 12. O pastor pregou hoje nele, hein? Revelação. Eu estava lá, falei, mas de novo vai usar meu texto, né? Gênesis 12, 3, que diz assim, vou começar do 2, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O capítulo 17, versículo 4, diz assim, de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. A gente percebe que está tudo no plural, né? Então, a genealogia, como a gente lê em Mateus, inclusive, eu vou dar até uma dica para você aí. Se você está na dúvida qual o nome que você vai colocar no seu filho, olha a genealogia. Você pode escolher um desses nomes aí. Tá? Tem muito nome bonito aí, Davi, Jessé, Josias. Tá? Eu tinha um amigo que chamava Josias, Jacó, ó, quanto nome bonito. Tá? Então você pode escolher o nome aí. Fica a seu critério. Tá? Ruth, Abias, então, tudo isso daí. Essa genealogia que está aqui, ela está abreviada, tá? Porque ela está omitindo alguns nomes. Por exemplo, o nome de Acasias, Atalia, Joás e Amazias. Por que está omitindo esse nome? A explicação que eu achei é porque qual que é o objetivo de Mateus a falar da genealogia, descrever a genealogia? É ele relacionar Jesus com Davi e com Abraão. Essa é a ideia praticamente dessa genealogia. E não apresentar um catálogo genealógico, né? De todo mundo. Por quê? Qual que era o objetivo de Mateus ao escrever o seu evangelho? É apresentar Jesus como Messias, como o Rubens já disse, e como rei. Então, para o povo entender que Jesus era rei e Messias, eles tinham que entender de onde foi que Jesus veio, qual é a linhagem de Jesus. Tá? Aqui a gente vai encontrar 42 gerações, que elas vão cobrir mais ou menos 2.000 anos de gerações, e essas gerações, 42, vão dividir em 14 gerações. Eu não sei se na sua Bíblia está desse jeito, mas na minha está assim, ó. Você percebe que do versículo 2 ao versículo 6, quando vai entrar para o versículo 7, ele tem um espaço aí. Aí quando entra no versículo 6 até o versículo 11, ele tem um outro espaço. E depois ele continua do 12 até o 16, como se fosse um grupo de 3. Sim. Na minha Bíblia ela tem essa separação. Não sei se todas têm. Então, como que era essa geração? Essas 3 grupos de geração. A primeira geração, ela está cobrindo 1000 anos aqui, que ela vai de Abraão até o estabelecimento do reino de Davi.
certo? Vocês lembram lá que depois não tinha divisão de reino do norte, reino do sul, de Israel e Judá. Tá? Ainda não existia essa divisão. A segunda geração aí, ela está cobrindo 400 anos, que é de Davi até o fim da monarquia, por fim da deportação. A terceira geração, ela está cobrindo 600 anos, que é do exílio babilônio até o nascimento de Cristo. Tem um porém, nesse terceiro grupo aqui, só aparece 13 gerações. Tá? Por quê? Porque alguns dizem que Maria seria a 14ª geração aqui. Tá? Então, foi sugerido o quê? Que isso é uma sugestão, tá, irmãos? Não é que é necessariamente desse jeito, tá? É que esse número 14, isso aqui também é só para efeito de curiosidade nossa, né? Até foi minha curiosidade, até o número 14 aqui é que os valores numéricos das consoantes hebraicas na palavra Davi, elas somam 14. Se você pegar a ordem das consoantes, a letra D, ela está como se fosse o número 4, a letra V como se fosse o número 6, e a outra letra D como se fosse o número 4. Aí você vai somar, vai dar 14. Tá? Você pode pegar o alfabeto hebraico, que é exatamente isso mesmo. No alfabeto hebraico, não existem números, são letras. Então, no alfabeto hebraico, vamos supor, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, já vale número 1. A segunda letra é... Bet. Tá bom aí, meu. Gimel. Então, Dalet. Aí o que acontece? Dalet já é a quarta. Quando chega no Dalet, Dalet é a letra D. Se refere ao primeiro nome de Davi. Então, David, né? Escreve David. É o que o Citão falou. Pega as consoantes, D, as vogais se tira fora, D, aí tem um V, que é o Vav, né? Que é e o D. Então, são letras. Então, Mateus, ao escrever seu livro, isso é uma suposição que, para colocar as 14 gerações, 14, pega as letras de Davi, que somando D mais V mais D, vai dar 14. Então, é algo curioso que a gente encontra. Isso se chama gematria. Tá? Gematria, porque existia um grupo lá que eles faziam justamente isso. Eles associavam o número com o nome, então tinha todo um negócio aí. Tá? Que não vem ao nosso caso também, não é interessante para a gente também não é bem desse jeito que a gente crê, né? Nessa genealogia, não sei se o irmão vai falar ainda, consta mulheres aí, irmão? Vou falar. Vou ter que antecipar aqui. Não, vai ficar do horário. Você está falando porque a Alice está ali de olhando, né? Não, é. Já ela começa. Então, e a genealogia de Lucas, ela é diferente de Mateus. Sim. Tá? Por quê? Quando você for comparar os textos, você vai ver que Lucas, ele dá a linhagem de Adão até Abraão. Tá? E Lucas não cita mulheres na sua genealogia. Tá? E uma outra coisa muito interessante, todos esses nomes aqui, você sabe de que tribo que era? Tribo de Judá. Tá? Principalmente os reis que estão aqui. Você não encontra rei da tribo de Israel nessa genealogia. Por que isso? Porque o que Deus disse? De onde que sairia o Messias? De qual tribo viria o Messias? Tribo de Judá. Tá? E Mateus, ele vai começar com Abraão, que está aqui no verso 2, tá? E Lucas, ele vai até Adão. A genealogia de Mateus é descendente, né? Uma inversa da outra. Então, ela é descendente, que você vai ler aqui, vai falar que Abraão gerou Isaac. Então, ela começa pelo descendente. E a de Lucas, ela é o contrário, ela é ascendente. Você vai ver lá que ele vai falar lá que
filho de fulano e filho de fulano, tá? Porque uma é descendente e outra é ascendente. E Mateus, ele dá a linhagem de José. Tá? Você vai ver aqui que no verso 16 ele fala que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mostrando o quê? Que Jesus é o herdeiro da promessa feita a Abraão e a Davi, conforme a gente leu. Então, para o judeu isso era muito importante, porque, mas peraí, ele é herdeiro de onde? Ele é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Ele é o herdeiro legítimo. Tá? E Lucas, ele vai dar a linhagem de Maria, mostrando a descendência física de Jesus. Mostrando que Jesus também, ele era humano. Tá? E filho de Davi, segundo a carne. Isso está lá em Romanos... Eu não marquei, eu esqueci de marcar o texto aqui, mas é Romanos 3:1, Romanos 1:3, alguma coisa assim, tá? Que ele vai falar que é segundo a carne. Então, Mateus, ele mostra a linhagem de Jesus como herdeiro legítimo do trono, como rei, e Lucas, ele vai mostrar que Jesus também, ele era humano, ele não era nem um fantasma, nem um espírito que estava passeando por aí, tá bom? Uma outra coisa aqui, a gente vai lembrar aqui também, né, que Mateus vai mostrar Jesus como rei Messias e Lucas vai mostrar Jesus como filho do homem, que é o título que Lucas vai usar, que Jesus também era humano, tá? Além de Deus, ele era humano. A genealogia de Maria, ela tem uma diferença, por quê? Porque a genealogia de Maria, ela dependia de quem? Do esposo, porque geralmente a genealogia, ela é feita em cima do homem, não da mulher, tá? Então, por isso que quando você olhar lá em Mateus, lá em Lucas, talvez por isso você não vai encontrar nenhuma mulher sendo citada ali, tá? Não porque Lucas esteja desprezando as mulheres, não é essa a questão, é que a gente tem que entender o quê? Que hoje, a nossa genealogia, a gente tem um costume, naquela época era diferente, tá? A genealogia, ela tinha uma importância muito maior do que hoje, a genealogia, ela tinha todo um jeito de ser mostrada, né? Tanto é que vocês vão ver aí que sempre o homem que está gerando, vocês já perceberam aí, ó? Versículo 2, Abraão gerou Isaque, né? Judá gerou de Tamar, Arão gerou de, né? Então parece que é o homem que está gerando, mas nos nossos dias hoje a gente fala que é a mulher que gera, né? Não é verdade? Porque era tão patriarcal a coisa, mas mesmo assim, o Citão vai entrar, estamos vendo o tempo lá, na questão das mulheres, mas o Silon levantou a mão lá. A Eliane? Quem levantou a mão? Que é Davi segundo a carne. Tá. Silon? A gente não pode esquecer que naquela época de Jesus, em alguns países até hoje, o camelo tem mais valor que a mulher, né? Tá? Tem mais valor que a mulher, porque a mulher não tinha valor nenhum praticamente. Duas coisas que não tinha valor naquela época, era a mulher e o gentil. Tá? Para o judeu, né? Para o judeu. Para o judeu. Para o judeu. Tá? Então, o que acontece? Então, o José, ele era filho de Eli. Isso quer dizer o quê? Que José, ele era o genro de Eli, porque Eli, ele foi o pai de Maria. Jacó foi o pai de José. José, o pai jurídico. Pai jurídico, não o pai biológico, que Jesus não teve pai biológico. Ele correspondia ao conceito, tinha um conceito na época, que ele dizia o quê? Que se alguém afirma que este é meu filho, considerava-se isto autenticado e a pessoa assumia todos os direitos da herança. E Jesus, ele estava protegido juridicamente.
Tá? Então, esse é um dos motivos. Existem algumas teorias que falam que ele não tinha filhos, por isso que ele é considerado, José é considerado seu filho, e muitas outras, tá? Que a gente não vai ter tempo de abordar aqui. E você vai perceber que na genealogia de Mateus vai estar lá que Davi gerou Salomão. E quem foi a mãe de Salomão? Batseba. Tá? E em Lucas, ele vai dizer o quê? Que Davi... Quem que era o filho de Davi na genealogia de Lucas? Natã. Ele não fala que era Salomão, ele fala que era Natã. Quem foi a mãe de Natã? Valendo 1 milhão. Batseba. Então, o que isso nos leva a concluir? Que Salomão era irmão de Natã. A mesma genealogia, que tem o mesmo direito. Tá? Agora, a respeito das mulheres. Mateus vai citar 4 mulheres aí. Que situação que a mulher ela era colocada na genealogia? Somente nos casos em que se queria contornar uma irregularidade na genealogia. Então, aí se colocava a mulher. Mas Mateus não colocou as mulheres por causa disso, porque a genealogia não tinha nenhuma irregularidade. Então, a primeira mulher aí foi Tamar. Quem foi Tamar? Depois vocês podem olhar lá em Gênesis 38. Tamar foi a que adulterou lá, que pecou com Judá. Raabe, que vocês já conhecem muito bem, que foi a prostituta, está lá em Josué 2,9, e em Hebreus 11:31 destaca a sua fé. E quem era Raabe? Raabe era uma cananeia. Tá? Ela não era do povo de Israel. Ruth também está lá em Gênesis 19. Ela tem um livro com seu nome, e Ruth era moabita. E Mateus vai falar da mulher de Urias. A mulher de Urias está lá em 2 Samuel 11:26, que também é a Batseba. Tá? Então, o que a gente vê aqui com essa introdução das mulheres aqui? A gente vê o quê? Que a graça de Deus é sobre todas as nações. Tá? A promessa feita em Abraão que a gente leu, ela não foi feita específica para um povo. A promessa de Deus a Abraão não foi feita só para o povo judeu. O povo judeu deveria ser o canal, devia ser o instrumento que o nome de Deus ia ser levado. Mas o que o judeu fez? Ele fez o clube do bolinha. Não, é só nós merecemos, mas ninguém merece. O resto é tudo, como diz lá, como era considerado os outros povos, como cão, né? O resto é tudo cão. Os bons somos nós. Então, isso mostra o quê? Que a salvação, ela é um ato de graça para todas as nações, para todos os povos, independente da sua nacionalidade. Era isso que Deus tinha prometido a Abraão, que o povo judeu ia ser o canal para que o nome de Deus fosse espalhado. Tá? E Jesus veio para todas as nações. E foi justamente isso que o judeu não entendeu. Tá? Porque quando você vai ler o Velho Testamento, você vai ver todo um monte de profecia falando justamente isso. Tá? Já estou terminando já. Tá? E os sacerdotes... Não? Os sacerdotes, eles negavam o acesso na Assembleia do Senhor. Quando você lê lá em Deuteronômio 23, verso 2, você vai ver lá que existe uma restrição. Aquele que foi nascido de um estrangeiro, moabita, cananita, não podia entrar na Assembleia. Então, eles se fecharam entre si. O termo reino, ele aparece cerca de 100 vezes no Evangelho de Mateus. O reino do céu aparece 32 vezes, reino de Deus 4 vezes, fala do reino, reino do seu pai, reino de meu pai e reino do filho do homem. Tá? Enfocando que Jesus é o rei por direito, por herança. E Mateus, ele vai mostrar Jesus como humano e divino. E tanto filho de Davi, na genealogia que a gente viu, como senhor de Davi, que está lá
no capítulo 22, versículo 45. Ele é o rei profetizado por Zacarias 9, 9. Tá? E a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus o quê? Jesus tendo fome, tendo sede, sendo tentado, tendo cansaço, dormindo, mostrando o lado humano de Jesus também. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Aqui assim, quer perguntar? Não. Próximo. Amém. Continuando, irmãos. Vamos colocar a lente de Mateus aqui. Ele escreve isso aqui, vamos pensar que... Pensar não. Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus, e Mateus, como um bom contador, como um bom escritor, porque contador, ele tem que estar tudo... Né? Contador, eu falo, cobrador de impostos, né? Seria um contador, né? A Ieda é contadora, né? Anota tudo, né? Aquelas coisinhas lá. Quem é contador, né? Parte administrativa aí. Então, Mateus tinha tudo anotado e ele começou a escrever seu livro para a nação judaica. Então, ele está todo o tempo, o que o Citan leu aqui, o primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 ao 17, Mateus está Mateus está escrevendo, provando que Jesus tinha o quê? Uma origem. Ele não era um fantasma. Ele nasceu, né? Ele nasceu de maneira sobrenatural, mas ele teve uma origem, ele mostrando o quê? A parte humana, genealogia, a parte humana. Então, Jesus como homem não teve pai. Jesus como homem não teve pai. Pai biológico, né? Biológico. Está lá no versículo 16, né? Jacó gerou José, marido de Maria, a qual... Ou seja, todos os homens estão gerando. Quando chega em José, ele não gera Jesus. Não é isso? Está aí na sua Bíblia aí. Quem gera é Maria. Então, Jesus como homem não teve pai. E Jesus como Deus não teve mãe. Maria é mãe de Deus? Não. É mãe do homem. Mário. Foi gerado como sobrenatural, mas ele nasceu como homem. Isso. Ele nasceu como homem, por isso que Mateus mostra, ó, descendência de Abraão, Davi, não sei o quê, chegou Jesus, biologicamente. Eu falei como homem de forma Natural. Agora nós vamos ver com o Leandro a parte divina da coisa, ou seja, a parte sobrenatural, o nascimento de Jesus, né? Então Mateus está dando um enfoque na parte humana, biológica de Jesus, do 1 ao 17, agora do 18 ao 23, se eu não me engano, ele vai dar um enfoque no sobrenatural, como que Jesus nasceu. Então, Leandro, é com você. É do 18 ao 25. Ao 25. Então, Jesus plenamente homem e plenamente Deus. Né? Isso. Irmãos, o nascimento de Jesus, ele foi um acontecimento sobrenatural, como disse o irmão Mário. Né? Então, não foi de forma humana. Ele foi concebido pela obra e pela graça do Espírito Santo. E nasceu de uma virgem, ainda Maria. Né? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Desde do início, tudo aponta para a vinda do Messias. Ele é tudo na Bíblia. Jesus ele é tudo de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Se tirar Jesus da Bíblia, o que sobra? Então, assim, ele é o descendente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quando a gente vai lá em Gênesis 3:15. Ele é o descendente de Abraão, como o pastor falou um pouco mais cedo. Que sobre todas as famílias da terra serão benditas, né? E voltando um pouquinho ao versículo 17, ele falando ainda da genealogia, ele inicia lá em Abraão, onde Deus ali estabelece uma aliança, né, com o povo de Israel, passa por Davi, ali eu diria que está representando a realeza, então mostrando Jesus como herdeiro real, e chegando a José, que não foi quem gerou, mas é o marido de Maria, né? Então, a chegada do Messias nesse mundo
ela foi em torno de acontecimentos que envolvem a soberania de Deus no envio do nosso Salvador em cumprimento do Antigo Testamento. Não foi um evento qualquer, foi um evento marcado por fatos, né, que mostra ali que Jesus é o verdadeiro Messias. Maria ali, ela estava ainda noiva, desposada, era virgem e não morava com José. Então, a gente entendendo um pouquinho ali, falando dos casamentos na época de Jesus, como é que funcionava? Naquela época, os casamentos eles eram arranjados, né? Então, havia ali o consentimento do casal em se casar, e ali iniciava um período ali de preparação. O noivado. Só para frisar bem o que você falou, é o casamento arranjado. Então, naquela época, não era, às vezes, como a gente conhece, vou arrumar, casar, às vezes a pessoa nem gosta. Lá não. Lá, tanto a noiva, a mulher ou o homem, eles tinham que aceitar. Então, às vezes, o pai queria arrumar lá o casamento para a filha, mas a filha não... pai, não. Então, era respeitada essa parte entre os judeus, né? O consentimento entre ambos. Não era aquela coisa assim, imposta, né? Lógico, né? Às vezes o pai via o rapaz, falava para a filha, pensa bem, o cara tem umas cabeças de gado, né? Olha, né? Vale a pena, né? Tem, né, Mário? Tem uns cascalhos aí. Então, às vezes o pai olhava e falava, filha, sai fora que é tranqueira. Tá, vou ser bem breve aqui, que está avançado o tempo lá. E, que nem eu estava falando, e ali era um noivado que durava 1 ano, né? E nesse 1 ano eles moravam cada um nas suas casas, com seus pais. E depois desse período, aí sim, o noivo buscava a noiva numa grande comitiva e levava ela para sua casa. Aí onde era consumado de fato o casamento, inclusive o ato sexual. Então, se nesse período aí de 1 ano, a mulher fosse encontrada com outro homem, ou fosse encontrada grávida, ela deveria ser apedrejada até a morte, segundo a lei mosaica, né? E Maria ali estava grávida pelo Espírito Santo. O que é estar grávida pelo Espírito Santo? O que eu encontrei aqui o pastor pode até complementar, mas assim, é uma concepção milagrosa sem a realização de um ato sexual, de um ato humano, né? E qual foi a atitude de José sobre tudo isso daí? José, ele sendo íntegro, acho que por amor e compaixão a Maria, mesmo tendo a sua razão de se sentir traído, ele opta em não expor. Essa escolha ali de agir em segredo reflete o desejo dele de proteger ela, né? Eu estava estudando essa parte, Leandro. José podia tomar 2 atitudes: expor Maria publicamente, que seria prejudicial a ela, tal, poderia correr até esse apedrejamento, ou particularmente, ou seja, chamá-la, fazer o descasamento, o noivado, porque o noivado naquela época era mais sério do que é hoje, ou seja, você ficava noivo e para você terminar o noivado, tinha que assinar documentos, era uma coisa muito assim séria, né? Tanto eu estava falando com o Leandro agora aqui, se durante o noivado o noivo morresse, a noiva ficava viúva, era considerada viúva, mesmo sem ter tido relação sexual, essas coisas. Então, José tinha a opção de deixar Maria, de expô-la publicamente, expor ela, ou no particular. Então, José, como era um homem justo, ele procurou não difamá-la, porque ele amava, na verdade, não queria o mal dela, ele ia se retirar. Ele ia deixá-la como se ele tivesse terminado o namoro. Se ele tivesse terminado o namoro e tal, enfim. Então, mas veja bem,
é algo muito difícil para um homem aceitar. Por isso que o milagre do sonho de José, né, do anjo aparecer, foi necessário. Porque a mulher aparecer grávida, falar que é do Espírito Santo, é difícil, né? Mas aí um milagre, Deus, o anjo... Ela continua, irmão, senão eu vou... Acho que é um exemplo, né, de um amor verdadeiro ali que José teve, né? E quando você lê lá no capítulo 20, no versículo 20, né, que você falou do sonho, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui, irmãos, fica evidente a intercessão divina na vida de José, né? Mostrando ali que o fato dela estar grávida antes do casamento era parte do plano revelado através do Espírito Santo. Fato esse também que remete José à fé e obediência, em resposta a uma revelação sublime, vamos falar assim, né? Outro ponto que eu entendo aqui, quando fala filho de Davi, né, ser linhagem de Davi, não é apenas um detalhe genealógico, mas a realização das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Não só se destaca a divindade de Jesus, mas no versículo 20, não só se destaca aqui a divindade de Jesus, mas também o papel ativo do Espírito Santo no plano da salvação, né? Lendo o 21, ele dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui está no imperativo. Ela lhe porás o nome de Jesus. Jesus significa Jeová, é a salvação. Aqui nós podemos dizer que sobre a natureza de Jesus como Messias, aquele que vai intervir diretamente na condição pecaminosa da humanidade, né? E tudo isso aconteceu, como já foi dito, não foi por acaso, mas para que se cumprisse as profecias. É um testemunho aqui de Deus honrando as suas promessas de estabelecer a vinda do Messias. Seguindo, nós temos também quando ele fala de Emanuel, né? Emanuel significa Deus conosco. Isso é a presença ativa de Deus com a humanidade, estabelecendo aqui a nova aliança através de Jesus. E aí José acorda no 24, né? E como um ato de fé, por ser justo, por ser íntegro, ele cumpre a ordem do Senhor e vai receber Maria como sua esposa. E aí ele antecipa, né, o casamento, né? E no 25, eu diria ali que é uma confirmação de que Maria era virgem. Quando você lê, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Como era, falando um pouquinho da família de Jesus rapidinho, a gente vê na genealogia em Mateus, né, que José, ele sim era descendente de Davi, não Maria. Mas a gente vê em Maria um ato de humildade, amor e fé, que ela teve uma criação exemplar, ainda que não seja citada aqui. Se a gente voltar lá e ler Lucas, depois os irmãos leiam com calma, do 26 a 38, quando aparece o anjo, ela fala, eis-me aqui, ali mostra um ato de coragem dela também, né? A gente vê na leitura e estudo dos evangelhos, e na epístola do Tiago, meu irmão, vamos falar assim, de Jesus,
que a família de Jesus era segundo o coração de Deus, uma família reta e obediência aos propósitos divinos e firmados aí na fé, amor e verdade. Maria teve mais filhos depois de Jesus? Sim, Maria teve mais filhos, né? E eu acredito que a família inteira de Jesus era uma família estruturada, aos pés de Deus. Mesmo antes, isso mostra que mesmo antes do casamento de José e Maria, eles já eram servos fiéis, né, e exemplares, tanto é que foram escolhidos. Ali eles testificam o berço de qual eles vieram, né, e também acredito que essa educação, ela foi passada para os outros filhos que eles tiveram. Eu creio, Rubens, que esse é o modelo de família que Deus espera que formemos. Amém. Amém. E que esse é o modelo, esse modelo é a sombra, ou seja, a anunciação da família celestial que seremos após o arrebatamento, pela graça e misericórdia de Deus, aos pés de Deus. É isso que eu acredito. Eu concluo aqui, irmãos, as minhas falas. Eu queria só tirar algumas lições muito rápidas. Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis. Como eu comentei, Maria teve muita fé e foi corajosa. Sendo ela virgem e desposada de José, estar grávida do Espírito Santo ali significava assumir um risco de ser tratada como uma adúltera, né? Ser apedrejada, um risco de morte, mas ela não pensou duas vezes. Ela estava disposta ali a viver ou morrer pela vontade de Deus. E se o apedrejamento fosse o centro da vontade de Deus, ela estaria, eu acho que, no melhor lugar onde ela poderia estar. Ela se fez serva ali, né? José foi sensível à palavra do Senhor, sendo obediente, recebendo ali Maria como sua esposa. E aí eu pergunto, para mim e para nós, como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Sensível à palavra, como o pastor falou hoje aqui pela manhã, a voz de Deus. Aos jovens que hoje estão aqui, eu não podia perder essa oportunidade. O casamento, ele é coisa séria. Orem, se conheçam. Procure alguém que compartilhe da mesma fé. Não dá para devolver por arrependimento, sabe? O casamento é indissolúvel, segundo a palavra de Deus. Monogâmico. Não dá para ir nessa nova moda que a gente vê aí, cada dia entrando devagar, de forma sutil, destruindo os lares. É tão sério, irmãos, que Israel é visto como a esposa de Deus. E a igreja, a noiva de Cristo, né? Já pensou se Cristo quisesse divorciar da igreja pelos nossos erros? Ou todo mundo é perfeito? Acho que esse é o padrão de família de Deus. Ele não muda. Desde o início até hoje, ele continua o mesmo. Somos nós, os homens, que mudamos, que estamos distorcendo as coisas dia após dia. Eu já ouvi pessoas falando que na Bíblia existe vários erros. E eu concordo com isso. Porque cada vez que eu leio, eu encontro um. Só que em mim, não na Bíblia. Hoje, ao invés da gente se amoldar aos padrões bíblicos, a gente quer reescrever a Bíblia. Precisamos estar atentos. Só existe um caminho, né? E esse caminho é Jesus, né? Obrigado, irmão Leandro. Deus abençoe. Obrigado, irmão Citã. Para terminar, irmãos, comece a ler Mateus com essa ótica. Nós vimos aqui no primeiro capítulo
que Mateus quer mostrar o quê? O lado divino, o lado humano. Do versículo 1 aos 17, ele mostra o lado humano, genealogia, tal, descendência. E a parte que o Leandro falou, ele mostra a divindade, o nascimento de Jesus. E Mateus, escrevendo para os judeus, vocês vão reparar que no livro de Mateus aparece muito a expressão reino dos céus. Eu não falei no começo, mas estou falando agora no final. Reino dos céus, Citão falou. Reino dos céus, por quê? Porque o judeu, ele não usava o nome de Deus em vão. Você vai encontrar em Mateus, reino de Deus, mas é bem pouca. Porque o judeu tinha todo assim um cuidado de usar Deus, o nome. Então, Mateus, ele vai usar o que o Citão falou, muita expressão reino dos céus, Pai celestial, Pai eterno, Filho de Davi. A gente vai ver essa expressão todinha no livro de Mateus. Reino dos céus, Pai celestial, Pai eterno, uma breve Amém. Dá um Google aí. Então, Tem um espião aqui, ó. tem um espião. Então, irmãos, leiam Mateus. Semana que vem nós vamos dar continuidade no capítulo 2. Não sei se ficou alguma pergunta aí, alguém quer levantar? Acho que não, né? O pessoal está mais querendo ir embora. Então, que Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Amém. Capítulo 2, tá bom? Deus abençoe. Vão em paz. Amém. Obrigado.